Hoje vamos recapitular o filme chamado Dia dos Independentes. O filme começa em 2003, onde dois militares americanos descobrem que o pneu do veículo furou e o major decide trocá-lo sem pedir ajuda. Enquanto trocam o pneu, eles ouvem um som vindo do céu. Algo passa rapidamente acima deles e cai perto dali. Eles decidem investigar e eventualmente encontram uma nave alienígena. A cena muda para um evento oficial, onde a vice-presidente Meredith Rainey faz um discurso sobre a importância de cuidar das crianças e oferecer a elas boas oportunidades. Durante o discurso, o agente do serviço secreto chamado Taylor se aproxima e informa que precisam levá-la a um local seguro imediatamente. Ela é escoltada para um carro junto com sua família, enquanto uma nave gigantesca paira no céu. Na Casa Branca, o presidente Oliver é informado pelo general que o setor de defesa aérea detectou uma enorme aeronave não identificada, que entrou no espaço aéreo americano. Aviões já estão a caminho, e os primeiros relatórios dizem que a nave parece ter formato de colmeia. A vice-presidente é levada para o bunker da Virgínia. Lá, é recebida pelo capitão Goddard, da Divisão de Armas Biológicas. Enquanto isso, o presidente eleva o nível de alerta para DEFCON 3. Ao mesmo tempo, várias outras naves alienígenas aparecem em diferentes partes do mundo. Na Casa Branca, a equipe tática acompanha dois jatos enviados para interceptar a nave. O piloto líder, identificado como Raptor 311, relata turbulência e aconselha a parceira, Rabbit, a manter distância. Ele observa a superfície da nave, repleta de placas metálicas e sem janelas. Enquanto desce para observar melhor, vê uma luz azul intensa no núcleo da estrutura. De repente, ele é destruído, assim como sua parceira. Furioso, o presidente autoriza o uso de força total. Novos jatos são enviados. Logo, relatam múltiplos alvos se aproximando, pequenas naves que saem da nave principal. Começa uma intensa batalha aérea. Um dos pilotos consegue destruir uma nave inimiga e comemora, mas logo é abatido. Na Casa Branca, percebem que estão perdendo todos os caças. O presidente, sem alternativas, declara DEFCON 1 e autoriza o uso de armas nucleares. Uma nave alienígena segue até o silo de mísseis em Nevada e desativa todas as armas nucleares. O presidente é informado que os mísseis nucleares foram desativados. Logo descobrem que a nave inimiga está posicionada diretamente acima da Casa Branca. O presidente ordena a evacuação imediata, mas o ataque acontece antes que todos consigam sair. No bunker da Virgínia, Goddard é interrompido por Ari, o técnico de comunicações que informa que a Casa Branca foi destruída e não há sobreviventes, incluindo o presidente Oliver. Atônita, Rainey é informada de que, pela diretiva de continuidade do governo, ela precisa assumir a presidência. O general conduz o juramento e ela se torna oficialmente a nova presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, um grupo de milicianos em uma região rural escuta as notícias pelo rádio. O líder, Kelly Reed, confirma que seu irmão trabalhava na equipe de segurança do presidente. Quando a morte de Oliver é confirmada, Kelly decide agir. Ordena que todas as células da milícia entrem em contato. Para ele, os invasores escolheram o planeta errado. De volta ao bunker, a presidente Rainey recebe relatórios sobre o ataque. Pergunta se as armas nucleares tiveram algum sucesso, mas é informada que falharam, assim como as de outras nações. Ela ordena que reduzam o alerta para DEFCON 2. Randall, seu marido, questiona a decisão, mas ela explica que não adianta insistir se as armas não funcionam. O fato de os alienígenas apenas desativarem o arsenal, sem destruir tudo, dá a ela um pouco de esperança. O filho do casal, Bob, que usa muletas, sugere que talvez os alienígenas tenham reagido por se sentirem ameaçados. Randall concorda, mas lembra que foram eles que atacaram primeiro. De repente, Ari informa que estão recebendo uma transmissão da nave alienígena principal, chamada Colmeia. A presidente manda colocar o áudio. Uma voz alienígena, falando inglês através de algum tipo de tradutor, se dirige a eles. A voz diz que são do terceiro planeta e que devem se referir a eles como Orianos, já que seu planeta reside em um sistema solar muito parecido com o da Terra, dentro da constelação das estrelas que os humanos chamam de Orion. Não é sua intenção destruir os humanos, e sua missão é de paz, mas a raça humana é violenta, e por essa razão, precisam garantir sua segurança. Por isso, neutralizaram as armas nucleares.
Nas próximas 2 horas, todas as instalações militares e capitais governamentais restantes serão destruídas. Com o tempo, receberão mais instruções. O general questiona como diabos isso pode ser uma missão de paz. A presidente quer abrir um canal de comunicação e Ari explica que pode tentar, embora a linguagem deles seja complexa. A presidente faz um discurso televisionado pedindo que a nação permaneça vigilante e forte, dizendo que assim como o país fez inúmeras vezes antes, eles vão superar isso. Logo após o discurso, chegam notícias de que o Kremlin foi destruído, assim como o Kantei japonês e os parlamentos francês e britânico. Recebem outra transmissão dos Orianos. Todas as instalações governamentais e militares ao redor do mundo foram destruídas. Os Orianos afirmam que os humanos devastaram seu mundo por tempo demais e que darão uma chance de recomeçar em um novo mundo. Em breve, naves de transporte começarão a chegar em todas as capitais e as pessoas devem ir até elas. E tudo mais será providenciado. Eles têm 5 dias para evacuar o planeta. Ao final desse período, todos os humanos restantes serão exterminados. A presidente saúda os Orianos, apresentando-se como presidente Meredith Rainey, dos Estados Unidos da América. Ela expressa o desejo de abrir um diálogo pacífico com seus líderes. Ela se desculpa se suas ações iniciais foram tomadas como ofensivas e causaram a necessidade de eles se defenderem. Não era a intenção dos humanos demonstrar agressão. Ela solicita que abram um canal de diálogo para que possam transmitir seu desejo de relações pacíficas e harmoniosas entre as duas raças. Para surpresa de todos, os Orianos respondem. Dizem que os humanos os atacaram. A presidente tenta explicar que é procedimento comum enviar jatos ao ar quando algo não identificado entra no espaço aéreo. Os Orianos interrompem, dizendo que estão abertos ao diálogo. No entanto, sua intenção permanecerá inalterada. Os humanos têm 5 dias para evacuar o planeta. A presidente tenta argumentar, dizendo que precisam de provas das boas intenções deles. Os Orianos respondem que provarão suas intenções demonstrando sua superioridade tecnológica e médica em relação à raça humana. Há lugares no mundo onde pessoas sofrem de fome e eles as alimentarão. A raça humana é assolada por doenças e eles oferecerão curas. Esses são apenas alguns dos presentes que aguardam sua rendição pacífica. Randall expressa sua desconfiança. Os Orianos, então, mencionam especificamente a presidente Rainey, dizendo que ela tem um filho. Ela confirma que sim, está correto. Os Orianos, em um esforço adicional para provar suas intenções, dizem que ela deve ir à nave de transporte em Washington, e lá eles irão curá-lo. Bob fica surpreso e pergunta como fariam isso. A mãe se preocupa, mas o garoto diz que, de qualquer forma, todos estão em risco. Após uma breve discussão, decidem ir até a nave de transporte. Quando chegam, encontram uma enorme nave metálica. Bob se prepara para sair do veículo. O capitão Goddard se oferece para acompanhá-los e obter alguma informação. Taylor sugere que seria melhor a presidente permanecer do lado de fora. Goddard, Randall e Bob se aproximam da entrada da nave. Goddard sugere que entre primeiro para verificar as coisas. Ele entra na nave e um robô alienígena ordena que pare. Ele informa que armas foram detectadas e que esses itens não são permitidos a bordo da nave. Ele tem 5 segundos para obedecer. Goddard rapidamente tira sua arma e a coloca no chão. O robô faz uma varredura e então permite que proceda. Uma voz alienígena, através de alto-falantes, pede que tragam o filho da presidente Rainey, que irão curá-lo. Goddard reporta que parece seguro até onde pode dizer e que Bob pode entrar. Pai e filho avançam mais profundamente na nave, guiados pelas instruções alienígenas. A voz diz que devem prosseguir para a câmara de regeneração, onde prepararão o corpo dele. Eles chegam na câmara de regeneração e Randall ajuda o filho a entrar. A voz instrui que fechem a câmara. A voz anuncia que agora iniciarão a sequência de regeneração e prepararão seu corpo danificado, pedindo que se afastem. Do lado de fora da nave, a presidente observa tudo através do monitor que recebe as imagens da câmera de Goddard. De repente, Bob começa a gritar de dor dentro da câmara.
A presidente, vendo seu filho sofrer, entra gritando para deixarem seu filho ir. A voz anuncia que o procedimento está quase completo e pede que se afastem. Momentos depois, declara que o processo está completo. Então, algo extraordinário acontece. Bob, que não conseguia andar há anos, começa a se mover. Apesar da ajuda dos pais, ele consegue mover as pernas por conta própria. Do lado de fora, Bob caminha, ainda se acostumando. Randall alerta que é melhor saírem dali logo. A presidente concorda, mas é chamada pelo general para discutir algo urgente. Ele explica que Ari descobriu um sinal escondido na radiação cósmica, um sinal que só surgiu depois da chegada dos Orianos e que não vem de Orion, ou seja, os alienígenas mentiram sobre sua origem. A presidente decide voltar ao bunker para investigar. Enquanto isso, Kelly Reed e seus milicianos se preparam para atacar uma nave alienígena na Filadélfia. Eles entram na nave e a voz alienígena ordena que parem e faz uma varredura. A voz anuncia que armas foram detectadas e dispara seus lasers contra eles. Kelly joga uma C4 e foge da nave no exato momento em que ocorre a explosão. A nave então parte do local. A notícia do ataque chega ao bunker. Os Orianos entram em contato, dizendo que a presidente os decepcionou e que estão prontos para iniciar o extermínio. Ela tenta argumentar, mas eles encerram a transmissão. Enquanto isso, Kelly Reed e sua milícia estão se preparando para atacar outra nave de transporte. Eles entram na nave sem armas de fogo convencionais desta vez, carregando explosivos C4. A voz alienígena ordena que parem e faz uma varredura. A varredura conclui e a voz permite que procedam. Eles começam a procurar por um painel de instrumentos ou imperfeições no casco onde possam plantar os explosivos. Enquanto plantam os explosivos, a multidão do lado de fora rompe o bloqueio e entra na nave. O robô alienígena detecta as armas dos policiais e dispara os lasers. Todos fogem da nave desesperadamente. Relatórios começam a chegar, informando que as naves orianas estão atacando civis em várias cidades. A presidente Rennie ordena que Ari tente restabelecer o contato, mas não há resposta. Randall, o marido da presidente, liga para Kelly Reed, o líder da milícia. Randall o confronta, dizendo que os ataques estão fugindo do controle e que a missão deles era só impedir as pessoas de entrarem nas naves. Kelly afirma que tudo ficou caótico, com civis tentando embarcar nas naves e os alienígenas reagindo. Randall diz que não era isso que tinha em mente. Kelly se desculpa e pergunta o que querem que façam. Randall ordena que recuem por enquanto. No bunker, a presidente descobre que Randall havia se comunicado com Kelly e fica furiosa. Pouco depois, chegam ao local o Major Fry e o Tenente Zuber, da Unidade de Inteligência Aeroespacial. O Major mostra à presidente uma mão alienígena do que acreditam estar enfrentando. Em 14 de agosto de 2003, os militares encontraram uma nave alienígena. A presidente questiona o que os faz pensar que essa é a raça que está atacando agora. O major explica que é por causa de uma assinatura única na radiação de fundo de micro-ondas cósmica. A equipe deles detectou um sinal similar quando a colmeia chegou pela manhã. Randall menciona que sentiram um odor quando Bob foi curado na nave de transporte. O major explica que aprenderam com a nave de Cheyenne que o odor é uma espécie de feromônio químico que permite acesso a componentes vitais da nave. Seus químicos conseguiram replicar essa fórmula no laboratório. Eles a chamam de Cha-5N. Deveriam conseguir usá-la para acessar áreas restritas das naves alienígenas, mas é impossível ter certeza sem um espécime mais recente. A presidente sugere que seria apropriado usar a milícia de Randall. Randall liga para Kelly e diz que quer que eles capturem um Oriano. Kelly questiona como deveriam fazer isso. Ele informa que houve um confronto aéreo sobre as montanhas da Virgínia pela manhã e que, se vasculharem os destroços, podem encontrar um piloto, morto ou vivo, não importa. Algum tempo depois, Randall recebe a confirmação que conseguiram capturar um Oriano. Randall pergunta ao capitão Goddard se ele já fez autópsia, e Goddard confirma que sim. Os militares Fry e Zuber aplicam o composto e entram em uma nave para descobrir para onde as pessoas estão sendo enviadas. Lá dentro, o feromônio realmente permite acesso. Eles exploram o interior e conectam o sistema de tradução de Ari para tentar entender o idioma alienígena. Durante o processo, Major acessa algo que não deveria, e o sistema de defesa da nave reage,
frente e dispara um laser no tenente, que infelizmente não resiste. O major continua a missão e acessa os registros. Ele descobre que os Orianos estão terraformando planetas semelhantes à Terra. Ao verificar as trajetórias das naves de transporte, percebe que elas sobem até a colmeia, permanecem lá por alguns minutos e voltam vazias. Ele percebe que as pessoas não estão sendo levadas para outro mundo, estão sendo ejetadas no espaço. Chocado, o major informa a presidente. A presidente pede que repita, não conseguindo acreditar no que ouviu. O major repete que estão ejetando as pessoas no espaço, como se estivessem jogando lixo fora. A presidente decide manter a informação em segredo para evitar pânico, permitindo que as pessoas continuem embarcando, já que isso pode ser usado como vantagem estratégica. Ela sabe que pela primeira vez possuem um dado que os Orianos não querem que os humanos saibam. Taylor pergunta por que simplesmente não os destroem. O general responde que é menos força de trabalho, menos chance de engajamento de sua parte, menos perda de homens. Quanto mais destruição causarem, mais trabalho darão a si mesmos. O plano deles é realmente bastante eficiente. Enquanto isso, o capitão Goddard analisa o corpo de um Oriano capturado pelos milicianos. Ele descobre que são seres baseados em carbono, com características biológicas parecidas com as humanas, mas com diferenças estruturais que os tornam mais fortes. Ele acredita que os Orianos funcionam como uma colônia de insetos, com indivíduos subordinados a uma rainha. Após estudar o material genético, Goddard propõe criar um patógeno transmissível pelo ar que infecte apenas os Orianos, algo semelhante a um vírus respiratório. A presidente o autoriza a prosseguir. O Major Fry retorna da missão e entrega o relatório. A presidente o elogia pelo trabalho e lamenta a perda do tenente Zuber. Goddard apresenta o resultado do projeto, um agente viral chamado GSS-57B, capaz de se espalhar rapidamente entre os alienígenas. Ele acredita que, se conseguir entrar na colmeia, o vírus poderá acabar com a espécie. A presidente pergunta sobre riscos aos humanos, e Goddard admite que são mínimos, mas não totalmente descartados. Mesmo assim, Rainey decide seguir com o plano. O próximo passo é levar o vírus até os Orianos. Ari sugere infectar o sistema de navegação de uma nave de transporte, forçando-a a retornar à colmeia para manutenção. Assim, o GS-57B seria liberado dentro da estrutura principal. O vírus é preparado, mas antes de lançarem o plano, os Orianos enviam uma nova mensagem, dizendo que outros países cooperaram, mas que os Estados Unidos continuam resistindo. Avisam que iniciarão o extermínio imediato. A presidente pede que desliguem a comunicação antes do fim. O Major Fry e o capitão Goddard entram na nave de transporte de Washington, usando o feromônio Chiaki-5N. Lá dentro, instalam o patógeno GS-57B e programam o sistema para aparecer um erro técnico. Mas algo sai errado. Os Orianos detectam a invasão e começam a hackear a nave, e a equipe observa enquanto a nave de transporte explode no ar. Uma nova transmissão chega, e os Orianos dizem que, apesar de seus avisos, os humanos continuam resistindo. Ainda assim, estão preparados para discutir os detalhes da realocação das pessoas. A presidente, após considerar brevemente, concorda em ir até eles. A presidente diz que levará o contágio do capitão Goddard com ela. O Major Fry e o capitão Goddard e o agente Taylor a acompanham. Eles entram na nave de transporte que segue até a nave-mãe. Goddard entrega alguns dos recipientes do GS-57B para a presidente guardar. Goddard explica que o vírus será distribuído pela nave, mas ela precisa fazer contato direto com a rainha. Ela pergunta quanto tempo até fazer efeito. Goddard responde que deve ser em minutos e que ela saberá porque os efeitos são agonizantes. Quando chegam na nave-mãe, a presidente é guiada até uma câmara enorme. O ambiente é coberto por estruturas orgânicas e cápsulas translúcidas que contêm corpos humanos. Uma voz feminina se apresenta como a líder da colônia, a Rainha Oriana. Ela explica que o sangue humano é usado como fonte de energia e diz que a humanidade será sacrificada para garantir a sobrevivência do povo dela. Oferece um acordo: se a presidente cooperar e permitir que as pessoas embarquem, sua família será poupada. Rainey responde que só concordará se tiver certeza de que a família está segura. Para selar o acordo, ela estende a mão, dizendo que é um gesto humano de confiança. A rainha imita o gesto e, ao tocar sua pele,
recebe o patógeno GS57B. Pouco depois, começa a perder o controle e cai no chão sem vida. Os militares percebem o efeito e avisam que precisam sair dali imediatamente. Durante a fuga, Taylor é atacado e morto por um alienígena, mas o alienígena cai morto no chão por causa do vírus. A presidente, o capitão e o major entram na nave de transporte e conseguem escapar no exato momento em que a nave-mãe explode. Pequenas naves inimigas tentam alcançá-los, mas caças humanos interceptam e abatem as perseguidoras. O vírus se espalhou entre os Orianos, destruindo sua estrutura biológica e derrubando as naves. A nave da presidente pousa com dificuldade perto do bunker. Rainey sai atordoada, mas viva. É recebida pela família que a abraça aliviados. O filme termina com a família Rainey reunida em um abraço, agora em paz, com a ameaça alienígena completamente encerrada. Espero que tenham gostado. Até a próxima.